Então, bom dia. Hoje vou falar de autonutrientes para o jardim que você pode achar lá no sítio, que você pode produzir sozinho, sem precisar de comprar ou achar fora do sítio. São nutrientes que você pode produzir aqui mesmo. Bom dia. Aqui é uma fonte de nutrientes. Isso é uma vala de infiltração. Foi feito para armazenar a água no processo de reflorestamento. O que passa é que a água e várias matérias orgânicas, folhas, lama também, poeira de matéria orgânica se acumula aqui. Você aqui eu limpei, mas você pode ver que já tem essa camada de lama, argiloso aqui. Mas se você considerar aqui, essa parte lá são as folhas que são na água com matéria orgânica, poeira, areia também que vem aqui pela erosão. E se você observa, as folhas se decompõem muito rapidamente e as minhocas vêm aqui para pegar essa matéria orgânica, todos os minerais que são nas folhas. Pode ver que tem muitas bolinhas que mostram que tem micro-organismos que fazem essas bolinhas, entre pequeninas bolinhas com bactéria e a parte maior da bolinha grande, como os fungos. Então isso é para mim uma fonte importante de nutrientes. Vou pegar isso, você pode ver que as árvores gostam de se desenvolver aqui, porque tem muito nutrientes. Então isso é uma fonte de nutrientes, então vou pegar isso. Vou limpar, porque preciso dessa vala limpa para conduzir a água até o lago artificial. Então, regularmente vou limpar e no mesmo que limpo vou recuperar esses nutrientes para misturar como terra, compost, areia, qualquer coisa para o jardim. Você pode ver a rizosfera aqui, tem muitas bolinhas. Então, isso é uma fonte importante de nutrientes. A água vai acelerar a decomposição orgânica. Então acelerar a criação de nutrientes que posso utilizar. Você vê, já tem muitas raízes. Então isso é uma fonte de nutrientes importante e tem boa mistura de areia da erosão, argila que vem do solo com os minhocas que vêm lá e que fazem o trabalho de mistura com a terra. E a matéria orgânica e lama também. Então, isso é muito bom. Eu gosto muito, precisa de tirar as raízes, deixar pouco curtir, misturar com terra e vai ser bom adubo para o jardim. Então aqui outro exemplo de fonte de nutrientes são as folhas. O sistema natural é que árvores vão criar folhas que vão no chão. Folhas têm minerais que vêm que a árvore pega no chão, no solo profundo, e faz ciclo assim. E todos os minerais que são nas folhas vão se decompor devagar e vão dar nutrientes ao solo. E pode ver que aqui a vegetação é feliz. Aqui tem goiaba, tem mogno africano, tem leuquena. As folhas vão também prevenir o capim de crescer, todas o capim que é pouco invasivo. É muito fácil de tirar, quando é assim, de tirar o capim se eu quero. Aqui é todas essas ervas, tem outro mogno africano aqui, tem inga aqui, etc. etc.
Então, as folhas, é importante de não queimar, é importante de deixar, faz uma proteção do solo contra o vento, contra a chuva, contra o sol que queima, etc, etc. E aqui a roeira aqui na praga. E você pode ver quando eu tiro a vegetação que não quero, é muito fácil de tirar, porque o solo começa a ser bem leve e nunca vou andar aqui para não compactar o solo. Então as folhas é muito importante e o mais fácil de produzir. Você só tem que limpar os caminhos, colocar as folhas lá, e lá vai fazer um ecossistema que vai se melhorar com o tempo. Aqui é abacaxi. Abacaxi é difícil de crescer, precisa de fertilidade e de umidade. Lá ele está feliz. Aqui tem pimenta do reino. Cresce devagar, mas cresce tranquilo e não tem praga, não tem nada. Então as folhas realmente o nutriente fundamental para fazer uma mímica da natureza e para regenerar um solo. Precisa um pouco de tempo, precisa ano para as folhas se decompor e começar os ciclos com micro-organismos, como minhoca, etc., para melhorar a terra. Mas é fundamental as folhas. Então a gente viu que você pode utilizar a serrapilheira, as folhas para regenerar o solo, é uma coisa. Você pode, se você tem muitas folhas, tem possibilidade também de fazer uma pilha de folhas. E depois de ano, você deixa lá, não presta atenção. E depois de ano, vai ter realmente humus, uma compostagem muito predominante de fungos, mas muito rico. Aqui um outro exemplo, não são folhas, são capim. Fiz uma limpeza lá na rua para fazer uma pequena vala de infraestrutura. Peguei todos esses capim e coloquei aqui. E o capim, particularidade, que tem muito nitrogênio porque tem muita matéria verde. Então essa pilha vai dar compostagem muito rapidamente. Essa pilha é no meio de 2, 3, 4, 5 coqueiros para fazer um círculo de coqueiros. Os coqueiros são um pouco competitivos e é melhor de lá que vai passar é que todas as raízes dos coqueiros vão ir lá dentro para pegar os nutrientes. E são muito perto um de outro e depois, quando vai limpar as folhas de coqueiro, vai colocar no meio e fazer tipo um círculo de bananarama, vai ser um círculo de coqueiros. Então isso vai rapidamente se degradar porque é muito úmido e tem nitrogênio e muito densificado. Então vai dar muito bom compostagem. Então aqui uma outra fonte de nutrientes é banheiro seco. Então tem dois compartimentos, você vai utilizar um compartimento, quando é cheio você fecha e utiliza outro. E o tempo que você utiliza outro, isso vai se curtir depois de 9 meses. E tem saúde, você pode pegar para o jardim, para as fruteiras, por exemplo. Então isso é uma reciclagem dos excrementos da pessoa. Não tem manutenção porque quando você pega já está curtido, já está um bom composto. Agora você pode também reutilizar isso para fazer uma compostagem quente. Mas já é só uma fonte de nutrientes, reciclagem natural do que a gente come e vamos reciclar. Então aqui uma fonte importante de nutrientes é a manjedoura das galinhas. Então vou deixar aqui o lixo orgânico da cozinha, as galinhas vão comer e aqui você pode ver muito rico, tem todo esse açúcar, tudo misturado com esterco de galinha. E essa mistura colocou folhas também para absorver. Isso depois vou curtir, vou colocar dentro de uma pila para curtir e quando é curtido
vai colocar nos minhocários para as minhocas. Então aqui tem tipo de processo assim, muito fácil de fazer. E depois as minhocas vão adicionar todos os micro-organismos, bactérias que são muito beneficiais para o jardim. Galinhas é realmente são usinas de transformação do lixo orgânico em nitrogênio, em criação de adubo muito fértil, muito importante. Então, inicialmente, eu crio galinheiro lá no fundo, bem feito, bem compacto, para proteger as galinhas, etc. Mas as galinhas aqui são em liberdade. Mas o que passou é que as galinhas começaram a dormir lá na pilha de galhos, que foi aqui anteriormente. Então eu não tentei de forçar elas a ir lá, mesmo quando chuva, porque mesmo quando tinha muita chuva, eles preferem dormir aqui, na chuva. Então deixei a pilha de galhos, de ramos, e comecei a construir isso para trocar essa pilha para esse sistema, esse suporte. Depois, as galinhas começaram a vir aqui, e o que eu fiz? Tirei todos os ramos, coloquei lá, e agora as galinhas vão aqui para dormir. E aqui, cada 2, 3 dias, vou colocar folhas, e eles vão fazer cocô aqui, e vou recuperar esse adubo para colocar nas pilhas de compostagem, de composto. E isso é uma fonte de nitrogênio muito importante, porque lá no esterco de galinha, o nitrogênio não vai se sublimar, não vai se evaporar no ar, facilmente vai ficar no coco muito mais. Então é uma maneira de conservar o nitrogênio para depois fazer compostagem. Então, aqui exemplo de como se adaptar na natureza. Fiz galinheiro, não funcionou. Agora funciona, por exemplo, se tem pintos que quero proteger, ou se precisar de local fechado, vou utilizar o galinheiro. Mas agora elas têm liberdade de fazer o que quiser. E fiz isso para me adaptar ao habitat delas. E agora vou pegar cada 3 dias, vou tirar esse adubo para colocar na pilha de compostagem. Então, o problema do solo brasileiro ou dos solos dos trópicos é a falta de minerais, porque com o clima e as chuvas tudo vai embora na profunda do solo. Então, falta de minerais. E quando você considera, por exemplo, entulho tem muitos minerais, calcium e muitas coisas. Não gosto muito de utilizar pó de rocha, pó de pedra, porque é pouco puro. Foi uma escavação que pode ser pouco radioativa, tudo que você vai escavar na profundidade da terra tem radioatividade, mas ok. Mas não vai se degradar muito rapidamente. Mas se você considerar entulho diferente, entulho rapidamente vai se destruir, tem cimento, tem muito calcium, etc. E acho que rapidamente vai ser utilizado pelos ciclos de decomposição, com os fungos, com os líquens, com as bactérias. Vai se decompor mais rapidamente. Pode peneirar, utilizar esses resíduos de entulho para melhorar a terra, uma fonte de nutrientes. Uma maneira de reciclar também. Vou utilizar isso para fazer fundação na bioconstrução e posso utilizar tudo que é já decomposido para melhorar a terra, tem que peneirar. Então aqui biodigestor a evapotranspiração, você vê as bananeiras, aqui tem uma caixa e a água marrom da casa vem lá. Tem sistema explicado no site A Nova Floresta. A estrutura, como é feito, é fácil de fazer. Então, esse nutriente,
as fezes urinada do banheiro vem aqui e as baneiras adoram esse líquido. Então você não pode utilizar o nutriente diretamente, mas vai para as bananeiras, e depois quando você vai colher as bananas, o que você faz? Você corta os troncos. Os troncos é biomassa que você pode utilizar também para o jardim, porque tem muita umidade, muito nutriente, fósforos, etc, etc. Então é uma fonte de biomassa, e de banana também, claro. Então aqui fiz fogo para queimar essa sabia, uma sabia com espinosa muito perigoso, não gosta de ter esse tipo de árvore dentro do sítio. Então fiz fogo essencialmente para criar carvão. E esse carvão não é nutriente, mas é material que vai permitir de melhorar o solo. Primeiro o carvão, depois você vai carregar o carvão, fazer biochar. Então isso não é nutriente, mas é material para melhorar a terra. A terra preta do índio, biochar. É essencial aqui, onde a terra é muito pobre e tem muita erosão, muita liciviação, a água, as chuvas vão lavar tudo. Então esse carvão e depois o biochar vai permitir de refertilizar a terra. Então é muito importante. Então vou utilizar o fogo para limpar uma área, pequena área, para matar esse tipo de você vê espinhos. Não posso utilizar isso para fazer canteiros, porque é difícil trabalhar com isso, tem que destruir. E também se tem uma árvore que tem fungos, é melhor vai queimar também. Então vou reutilizar esse carvão biochar para a terra. Então para fazer biochar precisa de carvão. E o que passa é que se você faz fogo e deixar o fogo se consumir até o final, vai ficar só a cinza. Então fiz aqui foguete muito rápido para fazer. Em 30 minutos você pode fazer isso, quando você tem os tijolos e a base, o suporte. E o que faço quando faço fogo para cozinhar, quando acabei de cozinhar, vou fechar tudo para que o restante de madeira que está queimando vai faltar de oxigênio e vai queimar devagar e fazer muito bom carvão. Mesma coisa, eu fiz esse forno a pizza e a pão para utilizar tudo a madeira que eu tenho, porque fiz reflorestação, tenho muita madeira, então muita lenha para fazer pão, para fazer pizza e recuperar o carvão para fazer biochar. Então se você quer fazer biochar, tem duas soluções: você vai se focalizar para fazer biochar ou você vai desenvolver funções tipo forno, tipo fogão, para cozinhar coisas que precisam muito energia, muita madeira, para fazer carvão, para melhorar depois como biochar, melhorar a terra.